Glória a Deus. Graças a Deus. E nós vamos ver juntos essa passagem. Olha só, Gênesis 1, 26. O que diz o primeiro capítulo da Bíblia, o primeiro versículo. Aí está no 12. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Até aí, feche os olhos. Deus já tocou muito no nosso coração hoje com sua presença. Peça para Deus te ensinar nessa noite. Culto do Espírito Santo. O Senhor nos ensinará todas as coisas. Pai, fala conosco, Deus, que nós possamos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Queridos, vocês viram aqui o momento em que Deus cria o ser humano. E aí vocês viram esse detalhe importante, né? O versículo 27. O versículo 26, o momento em que Deus vai criar o ser humano, ele fala, façamos. Por que Deus Pai fala façamos? Porque ali é a Trindade falando. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A primeira manifestação da Trindade na Bíblia é nesse momento. A Trindade, então, toma essa determinação. Façamos, não é eu farei, não, é nós, né? Vamos fazer, façamos o homem à nossa imagem. Então, perceba o que disse o versículo 27, que quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, ele criou o ser humano à sua imagem. Então, nós fomos feitos à imagem de Deus. No momento da criação, o ser humano foi feito à imagem de Deus. O que significa isso? Em sentimentos bons, né? Naquilo que era o temperamento bom. Então, tudo que era benéfico estava no ser humano. Tudo que era bom estava no ser humano. Tanto que nós vamos ver juntos quais são os frutos do Espírito Santo, e você vai ver que os frutos do Espírito Santo são amor, é paciência, é ser pessoa que faz o bem, é alegria, né? Então, o Espírito Santo, os frutos dele é só sentimento bom. E assim o ser humano foi criado, dessa forma, igual a Deus. No sentido o quê? A imagem de Deus. O ser humano ia ali resplandecer a imagem de Deus. Era para o ser humano andar na terra e ele mostrar quem era Deus, né? Na misericórdia, na bondade. Mas todos nós sabemos que Adão e Eva, o primeiro ser humano, o quê? Desobedeceu a Deus. Pecou contra Deus. E aí então nós vamos ver lá no capítulo 5, dizendo a genealogia de Adão. E fala, né? Este 5:1. Gênesis 5:1. Este é o livro da genealogia de Adão. Aqui está mostrando como começou a família de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, no dia que Deus criou o homem, ele criou o homem à imagem dele, né? Era para o homem resplandecer na terra a imagem de Deus. Diz o versículo 2,
Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Agora olha só, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a que? A sua semelhança. Então olha só que interessante, quando Deus faz o homem à sua semelhança, mas quando Adão cai em pecado, lá no capítulo 3 é o momento da queda, é o momento em que ele desobedece a Deus, no momento em que Eva prefere ouvir a Satanás do que ouvir a Deus. Então naquele momento, diz a palavra de Deus no versículo 3, que então Adão começa a gerar filhos à sua semelhança. Então os filhos de Adão já não eram nascidos à imagem de Deus, mas nasciam à imagem daquele ser, né, que caiu, daquele homem que havia pecado. Então o que aconteceu? O homem era 100% o quê? Perfeito no sentimento, no desejo, no bom desejo, naquilo que ele era. Mas após a queda, comprometeu toda essa pureza, comprometeu essa santidade do homem. E é isso que nós vamos falar hoje juntos. No livro de João, tem uma passagem muito forte que mostra a que ponto chegou a humanidade, a ponto de que Jesus falou no versículo 41, João 8, 37. Depois você pode ler em casa com bastante tranquilidade, porque os judeus chegaram diante de Jesus e falaram assim: ah, Jesus, nós somos filhos de Abraão, nós temos por pai a Deus, Deus que é o nosso pai. E aí Jesus falou para eles: não, vocês não conseguem ouvir minha palavra, vocês não conseguem entender minha palavra, porque na verdade, aí você vai ver a situação que chegou. O ser humano já tinha perdido tanto da característica de Deus em si, que então Jesus falou que eles haviam se tornado igual a Satanás. Eles tinham se tornado como filhos do diabo, diz a palavra de Deus. Diz aí o versículo 41, vamos só ler esse momento em que Jesus fala: bem sei, 41, vós, Jesus falando para eles, vocês fazem a obra do vosso pai. Eles disseram para Jesus: nós somos filhos de Deus. Só que eles já tinham perdido tanto a essência de Deus, que olha o que Jesus falou para eles: vocês fazem a obra de vosso pai. Disseram-lhes eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Eles diziam que eles eram filhos de Deus. Agora continua, olha o que Jesus falou para eles: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente vocês haveriam de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas o Pai, Deus que me enviou. Qual a razão por que vocês não compreendem a minha linguagem? Por que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra? E olha o que Jesus fala para eles: vocês são do diabo, que é vosso pai, e vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai, que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque o diabo é o pai da mentira e é mentiroso. Então o que Jesus falou para aqueles homens? Não, vocês não são, não, filho de Deus, vocês estão se tornando igual o pai de vocês, o diabo. Por quê? Porque na hora da queda, na hora que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles ouviram ao diabo e o diabo contaminou a alma deles. A partir daquele momento, toda aquela pureza deles passou a ser contaminada. E agora
você vai ver que Jesus veio à Terra. Por que Jesus precisou vir na Terra? Para mostrar o que Deus queria desde sempre, qual era a imagem de Deus. Porque os homens na Terra tinham se tornado tão maus, as pessoas na Terra tinham se tornado tão perversas, que Jesus veio e eles odiavam Jesus. E aí Jesus falou: olha, vocês não estão igual o Pai, não. Vocês estão igual o vosso pai, estão igual ao diabo, porque o diabo que era mentiroso, ele que era assassino, vocês estão igual a ele. Então o que está querendo dizer isso? O ser humano tinha perdido tanto da sua essência, tanto de Deus, que agora o mal, a escuridão tinha tomado conta já do ser humano. E é isso que nós precisamos entender hoje, e nós vamos entender. Por quê? No estudo da humanidade, eles dividem o ser humano em 4 grupos, o temperamento das pessoas. Eles dizem que na humanidade existem 4 tipos de pessoas com variados temperamentos, mas esses 4 temperamentos, eles falam o seguinte, e na verdade é comprovado isso. Tem o sanguíneo. Então o sanguíneo é uma pessoa que tem um temperamento assim, ele é otimista, ele é compassivo, ele é compreensivo, é uma pessoa afável, é uma pessoa amistosa, é uma pessoa que é crédula, tem fé, é uma pessoa apreciadora dos outros, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa sanguínea, que tem tudo isso de bom, ela também é uma pessoa turbulenta, é uma pessoa insegura, é uma pessoa impulsiva, é uma pessoa egoísta emocionalmente, é uma pessoa egocêntrica, é uma pessoa instável, exagerada, indisciplinada, volúvel, que não é firme no coração. O que é esse sanguíneo? É um tipo de personalidade que está no ser humano. Então perceba o que acabou se tornando a humanidade. A humanidade acabou se tornando o quê? 50% de bom e 50% de mal. Por quê? Por causa dessa contaminação do diabo. Então Deus, quando fez o ser humano 100% bom. Tanto que Deus falou, tudo que eu fiz é bom. Era 100% bom. Mas quando houve a queda, e aí hoje os estudos mostram, e aí você vai até ver uma linhagem que diz, né, o yin e o yang, que é um símbolo assim, que ele é escuro e é claro, porque eles querem colocar o sentimento do seguinte, que todo homem tem o bem e o mal dentro do seu coração, que o ser humano é 50% bom e 50% mal, e assim acabou se tornando a humanidade. Por quê? Porque era 100% puro, mas entrou a contaminação. E eu quero que você veja comigo esses temperamentos. Primeiro, é esse tipo sanguíneo. Segundo, é o tipo colérico. É uma pessoa que a qualidade dela tem força de vontade, é uma pessoa que tem praticidade, é otimista, é decidida, é audaciosa, é uma pessoa independente, mas tem um lado ruim da pessoa, que é uma pessoa violenta, é uma pessoa cruel, é uma pessoa intolerante, é uma pessoa impetuosa, que não raciocina e só quer realmente agir pela emoção, é autossuficiente, é prepotente, é sarcástico, é muito enérgico. Então entende como é a raça humana? E você vai se identificar com algum desses temperamentos, porque esses 4 temperamentos descrevem, na verdade, a raça humana. Tem pessoas que são sanguíneas e coléricas ao mesmo tempo. Então, tudo aquilo que é bom, ela tem de bom. E tudo aquilo que é mal, ela carrega 50% de mal. Por outro lado, tem o melancólico.
Quem é o melancólico? Ela é uma pessoa leal, é uma pessoa sensível, é uma pessoa dedicada, habilidosa, amiga, é uma pessoa analítica, abnegada, tudo isso de bom ela tem. Mas do outro lado, a segunda face dessa pessoa, ela é uma pessoa egoísta, confusa, pessimista, crítica, vingativa, mal-humorada, inflexível, antissocial. Então você percebe o quê? Que a humanidade foi se tornando isso: 50% de coisas boas e 50% de coisas más. E aí, por quarto, o fleumático. Quem é esse? É a pessoa calma, é responsável, é fiel, é diplomático, é eficiente, educado, espirituoso, tudo isso de bom. Mas do outro lado, é uma pessoa indecisa, é uma pessoa desmotivada, é uma pessoa fechada, obstinada, é uma pessoa morosa, indolente, é uma pessoa que irrita o próximo. Então, o que significa tudo isso que eu estou lendo para vocês? Significa que Deus fez o ser humano para ter uma essência curada, para ter uma essência tratada, para ser uma pessoa sarada, mas após a queda, aí contaminou. Então, todo mundo na face da terra teria ou tem essas características boas e más. E nenhuma religião foi capaz, o quê? De restaurar a pureza do homem. Tanto que essa religião hinduísta, né, ela fala, todo mundo tem um pouquinho do mal e um pouquinho de bem dentro de si. Todo mundo tem o bem e o mal, mas só um foi capaz de nos apresentar a verdadeira libertação. Só um foi capaz de dizer que é capaz de nos libertar novamente, para que nós não sejamos mais reféns da nossa deformação, daquilo que entrou de mal na nossa vida. E nós vimos juntos aqui no decorrer da semana, no culto de domingo até, que nós somos casa espiritual, casa de Deus. E que Jesus é o sacerdote que entra na nossa casa e ele vai olhando o quê? Cada tijolinho da nossa casa, e onde tiver um tijolinho contaminado, onde tiver um tijolinho que está ali, né, manchado, o sacerdote ordena que aquele tijolo seja arrancado. Para quê? Para que essa construção seja limpinha. E essas características de deformação, turbulência, insegurança, egoísmo, instabilidade, indisciplina, né? Violência, crueldade, vaidade, intolerância, pessimismo, vingança, mau humor, todo o mal que entrou na nossa vida, na verdade, significa esses tijolinhos que o Senhor Jesus quer o quê? Que arranque da nossa natureza humana esses frutos da deformação que querem o quê? Permanecer em nós. Há pessoas o quê? Que são muito boas, mas aí aquele mal que há nelas também tenta destruí-las, ou destruir a vida delas, ou destruir a família delas. Então hoje nós vamos nos apegar à palavra de Cristo. O que Cristo falou? Todo que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas se nós conhecermos a verdade nos libertará. E Cristo hoje, Ele quer realmente limpar a nossa essência, o nosso coração, de uma forma que o mal não ache lugar em nós. E nós passaremos o quê? A ter domínio sobre essa área ruim que quer agir em nós. Essa área deformada que entrou na nossa vida, quer seja por família, quer seja pela sociedade, não sei o motivo que o mal entrou na tua alma para te contaminar. Cada um é de uma área. O sanguíneo,
o mal que quer se manifestar é numa área. O colérico, o mal que quer se manifestar é na outra área. O melancólico, o egoísmo, o pessimismo, a confusão quer se manifestar em outra área. O fleumático, aquilo que é a indolência, aquilo que é a desmotivação quer se manifestar na outra área. Eu não sei qual a área que tenta derrubar a tua vida, o teu bem-estar, a tua paz, a tua alegria, mas nós cremos em Jesus e nós vamos em Jesus buscar aquilo que é a restauração da nossa alma, a restauração da nossa essência, para nós não sermos como aqueles religiosos. O que aconteceu com aqueles religiosos? Eles se tornaram 100% maus. Até então é 50% bom e 50% mal, né? Mas a situação foi piorando tanto na raça humana que o mal tomou conta 100% dos homens. Quem já viu aqueles homens hoje em dia que aparecem, eles colocam até chifre na cabeça, vocês já viram? Pessoas que estão se tatuando e formando em si uma imagem de Satanás. E eles cortam a própria língua para que fique como de uma cobra, e eles fazem chifre em si, vocês podem pesquisar sobre isso, e eles pintam o fundo do olho para ficar o fundo escuro e sombrio. Por quê? Porque eles querem ficar a imagem de Satanás, 100% a imagem de Satanás. E eu quero que hoje você entenda, nós precisamos sim lutar para resgatarmos os valores de Deus em nós, e tudo que é deformação que entrou na nossa alma, nós lutarmos sim contra ela, dominarmos elas e em nome de Jesus avançarmos como filhos de Deus. Você não vai perder as suas características de filho de Deus. Jesus pisou nessa terra para mostrar quem é o Pai, como é o Pai. Por isso que João 1 diz que ele é a imagem invisível de Deus. Quem é Deus? Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é perdão, Deus é bondade, Deus é realmente amor, Deus é cura, e é isso que vai se manifestar na tua vida em nome de Jesus. Tudo que é bom na tua alma, na tua vida vai se multiplicar pelo poder de Deus, e o que é mal, que entrou na tua essência, você vai dominar como Paulo dizia, eu luto contra mim mesmo, e você vai dominar o mal que quer tomar conta de você, porque o Senhor Jesus é quem te dá a vitória pelo poder de Deus, amém? E nós vamos ver 4 exemplos na Bíblia de homens que tinham essas personalidades. O primeiro homem que a Bíblia nos mostra é Pedro. Pedro era um homem considerado sanguíneo. O que é isso? Ele era alguém turbulento, tudo ele fazia uma bagunça, né? uma brigaiada, uma confusão. Ele era alguém exagerado, ele era alguém impulsivo, ele era alguém, né, que tinha essas características, egoísta, indisciplinado. É só você ver no Novo Testamento as características de Pedro. Ele era precipitado, ele se cansava e entediava facilmente com as coisas. Ele começava bem as coisas, mas ele não ia até o fim. Ele não levava muito a sério as coisas, ele era muito impulsivo. Esse era Pedro na Bíblia. Ele é considerado um homem sanguíneo. Mas qual era o ponto forte de Pedro? Ele era um homem comunicativo, ele era um entusiasta, ele era simpático, ele era um homem de grande coração, ele era divertido, ele era esperançoso, ele era um líder. Então perceba, Pedro, ele tinha em si essas características, como todos terão, aquilo que são as características da sua personalidade, um lado bom e um lado negativo. Mas, e aí? Amém, pastora? Então, se eu sou um sanguíneo, então essa é a justificativa para eu ser como eu sou. Não. Você vai ver que Pedro, ele era um sanguíneo, ele era do jeito que ele era,
mas ele não permaneceu do jeito que ele era após ele conhecer Jesus e ele recebeu o Espírito Santo. Este homem que era turbulento, precipitado, impulsivo, você vai ver que ele se tornou um homem que era totalmente cheio de tato, de sabedoria. Ele era alguém agora transformado. Então, qual é a recomendação? No caso de Pedro, né, que ele era precipitado no falar, tudo ele já começava a falar e estabelecer como o certo. O tipo sanguíneo tem que pensar mais, tem que falar menos, tem que ouvir mais. E Pedro, que até então era um precipitado, ele ficou de molho lá, porque ele foi tão precipitado a ponto de negar Jesus. E aí o que acontece? O Senhor Jesus fez uma transformação em Pedro e tratou o lado mal do temperamento dele. E é isso que eu quero que você entenda hoje, que o Senhor quer vencer aquilo que é o egoísmo, a inconstância, a vontade fraca, e Ele quer realmente potencializar todas as qualidades que há na tua alma, que há no teu coração, que há na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Segundo homem exemplo na Bíblia é o homem colérico chamado Paulo. Todo mundo lembra do caso de Paulo. Paulo, ele era alguém tão cheio de ódio, lembra? Cheio de vingança. Lembra que ele ficou olhando lá quando Estevão foi apedrejado? Paulo estava lá, ele participou, ele olhou. Lembra que Paulo saiu atrás de fazer justiça e realmente ele queria ver a morte ali dos servos do Senhor? E ele acabou o quê? Caindo do cavalo. Então Paulo, ele simboliza o quê? O homem colérico. Ele era impaciente, ele era prepotente. Lembra que ele falava: eu sou judeu de judeus, eu tenho linhagem romana. Eu fui criado aos pés do maior filósofo daqui do lugar. Ele era todo prepotente, ele era agitado, ele era intolerante, ele era autossuficiente, ele era orgulhoso, ele era insensível, ele era cruel. Ele segurou ali as vestes para Estevão ser apedrejado. Ele era vingativo, cabeça quente. Ele gostava de dar ordens, mas não aceitava receber ordem nenhuma. Então, o que aconteceu com esse Paulo colérico? Por outro lado, ele tinha um ponto forte dele. Ele era um homem independente, otimista, um líder audacioso, forte, energético. Ele era alguém prático que resolvia as coisas. Esse era Paulo. Mas Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele viu a luz, a primeira coisa que Jesus falou para ele é que toda aquela prepotência dele, agora ele aprendeu o que era humildade. Agora ele ia aprender o que era passar puros pelo reino de Deus. E se você vê o histórico de Paulo, agora Deus estava desenvolvendo nele o amor, a sensibilidade, a paciência, menos agressividade, crueldade, tolerância, respeito ao próximo, perseverança, obstinação. E eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, Deus quer desenvolver o melhor dele na tua vida, em nome de Jesus. O que você tem de bom, glória a Deus, mas o que você tem de mal dentro da tua alma, aquilo que são os seus defeitos, o Senhor Deus vai tratar, vai moldar para você ser um grande instrumento na mão do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Paulo era alguém que dava valor à aparência, à pompa. Ele gostava de elogios públicos. Essa é uma marca do homem colérico. Mas você vai ver, quando ele cai ali, tem um encontro com Jesus, ele cai do cavalo, queridos,
a vida de Paulo mudou tanto, que ele foi aquele homem que só trabalhou por Jesus a vida inteira, debaixo de humilhação, muitas vezes sofrimento. Ele falou: eu sei passar por todas as coisas, eu sei ter fome, eu sei ter dinheiro, eu sei ser exaltado, eu sei ser humilhado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que era o colérico, aquele que era, o indomável, agora ele dominava tudo. Ele dominava o bem, ele dominava o mal, ele dominava as circunstâncias, porque Deus fez dele um grande homem em nome de Jesus. Amém? Terceiro lugar e exemplo na Bíblia de um homem melancólico era Moisés. Qual era o ponto forte de Moisés? Moisés era habilidoso, Moisés era sensível, ele era perfeccionista, ele era idealista, ele era dedicado, leal, ele era alguém realmente prestativo, que se doía pelo próximo. Mas qual era o ponto fraco de Moisés? Do homem melancólico, da pessoa melancólica, Ele era mal-humorado, ele era pessimista, ele era confuso, desconfiado, ele era antissocial, ele era crítico, insensível, ele via dificuldade. A primeira coisa que ele via era a dificuldade. Se você dissesse para fazer algo, a primeira coisa que ele punha era uma dificuldade. Ele era alguém extremamente cauteloso, exageradamente, que acabava o quê? Segurando, retendo a própria vida. E qual foi a luta de Moisés, queridos? E você vai ver que ele, melancólico, o melancólico se fecha e não se deixa ser tratado. O tratamento do melancólico demora muito mais, porque ele se isola. E o que aconteceu? Moisés ficou quantos anos num deserto? 40 anos para ser tratado. E depois que ele estava 40 anos naquele deserto, foi a hora que o Senhor Deus aparece para ele e fala para ele: olha, Moisés, eu estou te levantando e você vai salvar o meu povo Israel. A hora que ele achava que ele não era mais nada, a hora que ele achava que ele não valia mais nada, na verdade o eu de Moisés tinha morrido. Foi aquela hora que Deus falou: agora eu posso te usar, porque você não confia mais na sua própria carne, na sua própria capacidade, você está pronto. E foi quando Deus levantou Moisés, e Moisés se tornou o maior libertador do povo de Israel. Deus ajudou no processo. Foi no deserto que ele aprendeu a vencer o egoísmo, a depressão, a timidez, o medo, o isolamento, o complexo de inferioridade. Por Moisés, ele ficava para o resto da vida naquele deserto, mas Deus queria tratar aquele homem para ele se tornar um grande instrumento na mão de Deus. E eu quero declarar na nossa vida: nós não somos 50% bons e 50% maus, não. Nós temos o Senhor Jesus, poderoso para limpar nossa alma, nossa essência, e nos tornar pessoas 100 vezes melhores, para vencermos todas as nossas batalhas, em nome de Jesus. Amém? Quarto lugar, nós vamos ver Abraão. Abraão é uma simbologia do homem fleumático. O homem fleumático é aquele homem que é calmo, que é tranquilo, que é responsável, é eficiente, é prático, é bem-humorado, é moderado, é persistente. Tudo isso Abraão tinha de bom, mas também tinha o ponto fraco: é medroso, indeciso, desconfiado, desmotivado, não tem emoção, não tem agilidade para realizar as coisas. É uma pessoa que morreu, parece que tudo que tem dentro do coração não tem emoção nenhuma. Assim era Abraão. E o Senhor realmente também vem com essa cura sobre a vida daquele que nele crê. E o Senhor o quê?
trouxe toda a recomendação no processo da vida para vencer a insensibilidade, para vencer a frieza, para vencer a falta de vontade, para vencer o medo, para vencer aquilo de ser alguém impositivo. E em nome de Jesus Cristo, é isso que o Espírito Santo quer trazer sobre as nossas vidas, os dons do Espírito Santo, que hoje comecem a recair sobre nós, e que a imagem de Deus seja desenvolvida na nossa vida outra vez. Nós não seremos 50% do bem e 50% do mal, não teremos duas faces, não seremos bipolar, não seremos uma hora boa, outra hora mal, uma hora boa, outra hora cruel, uma hora amável, outra hora, odioso, uma hora frio, outra hora quente. Não, em nome de Jesus, nós seremos moderados, porque esse é o dom do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos realmente buscar aquilo que é o fruto do Espírito Santo. Olha o que diz Gálatas 5, 22 e 23. E são esses frutos que são os nossos ideais, queridos. Mas o fruto do Espírito lembra que Jesus falou? Uma árvore vai ser conhecida pelo fruto. Você é conhecido como filho de Deus. Uma pessoa lá fora é conhecida como filho de Deus ou filha do diabo pelo fruto. Lembra que Jesus olhou para aqueles homens que estavam cheios de ódio, cheios de mentira, e Jesus falou: não, vocês são filhos do diabo. A essência do diabo é que está agindo em vocês. Vocês não são, não, filho de Deus. Vocês abandonaram a fé em Deus. Vocês nem amam o que eu digo. Por quê? Porque o mal, a escuridão tinha tomado conta deles. Mas o Espírito Santo quer restaurar em nós a vontade e a glória de Deus. Olha o que diz: o fruto do Espírito e é isso que nós temos que ter. Primeiro, amor. Então, se o seu lado negro, obscuro, te leva a ser uma pessoa egoísta, te leva a ser uma pessoa fria, sem amor, então está na hora de quebrar isso da tua vida em nome de Jesus, amém? Se o seu lado obscuro é um lado cruel, é um lado orgulhoso, insensível, vingativo, então está na hora o quê? De colocar aí, o fruto do amor. Segundo, se você é aquela pessoa mal-humorada, pessimista, confusa, crítica, egoísta, então está na hora de pôr aí o quê? O fruto do Espírito Santo, que é a alegria, e parar com esse mau humor, com essa má vontade, com essa aspereza, com essa agressividade no falar. Se a tua mente, o teu coração é agitado, turbulento, intolerância, orgulho, egoísmo, instabilidade, então está na hora do fruto do Espírito, a paz, começar a prevalecer sobre esse seu temperamento em nome de Jesus. Se você é uma pessoa impaciente, colérica, irritada, intolerante, sarcástica, então está na hora de você ter longo ânimo. Esse é o fruto que o Espírito Santo quer que você tenha em cima dessa área deformada sua. Se você é uma pessoa cruel, se você é uma pessoa que tem prazer no mal alheio, então está na hora do fruto do bem, da benignidade, fazer parte da sua vida, o prazer, a alegria de fazer bem ao próximo. Se você é uma pessoa, que é infiel, uma pessoa que não é fiel, uma pessoa que é volúvel, uma hora você é fiel, outra hora você não é fiel, uma hora você bate o martelo, você tem
um concerto, uma aliança, na outra hora você quebra a sua aliança. Então está na hora o quê? Do fruto do Espírito, que é a fidelidade, entrar na tua vida em nome do Senhor Jesus. E essa é a vontade de Deus para a sua vida. Se você é alguém o quê? Temperamental, irritadiço, né? Alguém que as pessoas evitam até falar alguma coisa, porque senão você já explode, é explosivo, é explosiva. Então está na hora do fruto da mansidão começar a nascer aí nessa área deformada. Se você é alguém desequilibrado, se você é alguém que é impulsivo, não tem domínio próprio, então o quê? Está na hora de começar a dominar essas suas emoções, esse temperamento, essa personalidade doentia. Por quê? Porque isso é o fruto do Espírito Santo, é a imagem que Deus quer pôr na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Sabe o que significa temperamento? Vem da mesma palavra tempero, vem do latim. Então o que você tem que fazer com o tempero? Você tem que dosar. Então essa é a vontade de Deus para você e para mim. Aprenda a dosar o teu temperamento. Aprenda a ter domínio sobre o temperamento, sobre a área ruim, sobre a área estragada que foi contaminada. Embora esteja enraizado na sua biologia, começa a ter agora, receber do Senhor esse poder de dosar o teu mau humor, dosar sua agressividade, dosar tua melancolia, né? Dosar seu egoísmo, sua insensibilidade. Começa a dosar agora esse complexo de inferioridade. Tá na hora o quê? Da área má começar a morrer na tua vida, e aquilo que é o bem do Senhor, os frutos de Deus, prevalecerem em nome do Senhor Jesus. Amém? E para encerrarmos, 1 Coríntios 9, 25 a 27. Nós sabemos que Paulo, ele lutava contra a sua natureza caída, não é verdade? E ele é o que escreve isso. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. O que está dizendo aqui? O atleta, ele tem que se dominar. O atleta, ele vai se dominar em tudo. Ele vai se dominar no que ele tem que comer. Ele vai se dominar na disciplina daquilo que é, né, o treino dele. Ele vai se dominar até na vida dele particular. Ele vai se dominar em tudo. Os amigos vão chamar aqui, os dois são atletas, né? Só que ele em si, ele é professor e lutador. E olha só, para ele ir para uma luta, se os amigos falam, vamos lá comer lá no restaurante hoje, na churrascaria, a noite inteira. Eu não, eu não posso ir. O atleta em tudo se domina, ele tem que se dominar o tempo todo. Para quê? Querendo ganhar aquele troféu. E o que Paulo está falando? Nós, para alcançarmos a coroa eterna, também temos que nos dominar. E olha o que ele fala aí no versículo seguinte: assim corro também eu, não sem meta. Não é sem meta, não é que o atleta se domina, que ele não está pensando, ele tem objetivo. Ele fala, eu tenho que pesar tanto, eu tenho que ter força tal, eu tenho que correr tanto por hora, eu tenho que fazer isso. Então não é que ele tem um domínio sem meta, não. Há uma meta, e Paulo fala isso. Assim também eu, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes no ar, não à toa. Há uma meta, há um alvo. Olha o que diz o versículo seguinte: mas esmurro meu corpo
Eu domino o meu corpo, eu seguro o meu corpo. Eu falo, corpo, se segura. Eu reduzo o meu corpo à escravidão. Ele domina o corpo dele. Não é o corpo dele que domina ele. Para que, tendo pregado a outros, não venha ele mesmo a ser desqualificado. Então, se você quer ter vitória, você passa o que? A dominar. Primeiro, domina a si mesmo. Se para vencer nessa vida você vai ter que dominar a si mesmo, para ganhar um troféu lá fora, você aprende a dominar você mesmo, né? Para quê? Para que você tenha total disciplina sobre si. Assim é no reino dos céus. Para você entrar no reino dos céus, não é de qualquer forma, não é desqualificado, é realmente vencendo essa natureza pecaminosa nossa, é vencendo essa deformação herdada, é vencendo esse lado ruim que nós herdamos até dos nossos antepassados, mas é porque nós almejamos uma coroa maior, um troféu eterno. Por isso que a palavra de Deus diz: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Deus quer nos dar livramentos, Deus quer nos dar vitória, mas nós precisamos matar, vencer, dominar a nossa natureza terrena, pecaminosa, diabólica, aquele lado diabólico que quer te levar para um mau caminho, que quer te levar a práticas ilícitas, que quer te levar a uma vida errada, egoísta, insensível, depressiva, medrosa, isolada. Tudo isso, em nome de Jesus, você vai vencer pelo poder da fé no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos temperar, vamos dosar, né? Não é 100%, não. Vai dosar e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar, nós vamos orar. Eu não sei qual é o seu temperamento, né? Na verdade, há pessoas que nem sabem quem são, né? Quem pode dizer quem você é, às vezes é um amigo, né? Um familiar. Mas eu quero te dizer, está na hora de você saber contra quem você tem que lutar. E começar a dominar esse temperamento, essa área da tua vida, porque Deus quer te dar vitória em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. E eu quero que você, assim como Paulo, tenha a meta. Se você é uma pessoa turbulenta, egoísta emocionalmente, indisciplinada, insegura, impulsiva, egocêntrica, volúvel, está na hora de vencer isso aí. Se você é violenta, cruel, impaciente, intolerante, autossuficiente, cheio de vaidade, prepotente, está na hora de vencer esse lado aí. Se você é egocêntrico, confusa, pessimista, antissocial, crítico, vingativo, mal-humorado, isso é deformação em nome de Jesus. Começa a lutar contra isso na sua vida em nome de Jesus. Se você é indeciso, indolente, obstinado, desmotivado, em nome de Jesus está na hora de lutar contra isso aí. Não deixa esse mal prevalecer. Deus quer restaurar a imagem dele na tua vida. Começa a orar agora, em nome de Jesus. Peça ao Senhor para restaurar a tua vida. Lembra da passagem lá que o sacerdote mandava raspar o tijolinho, raspar, raspa aquilo que realmente é algo comprometedor na tua alma, no teu pensamento, no teu coração, no teu dia a dia. Ou tira essa pedra contaminada e lança para longe da sua vida. Senhor, eu quero orar pelos teus servos. Todos nós temos personalidades, Senhor. Todos nós temos qualidades e defeitos. Todos nós, Senhor. Nenhum dos temperamentos é melhor do que o outro. Mas, Senhor, todos nós podemos sim, meu Pai, vencermos a nós mesmos. E eu quero orar, meu Pai, sobre a vida dos teus servos.
Orar, Senhor amado, contra toda insensibilidade, contra toda frieza, contra toda falta de vontade, contra todo medo, contra todo complexo de inferioridade, contra todo egoísmo, depressão, timidez, isolamento, indecisão, desconfiança, falta de emoção. Oh, eu quero orar agora em nome de Jesus contra todo egoísmo, mau humor, pessimismo, espírito crítico, insensibilidade. Deus, em nome de Jesus, quebra da nossa vida, Senhor, todas essas características deformadas que muitas vezes estão dentro de nós. Tira, Senhor, a autossuficiência, o orgulho, a crueldade, a agitação, a prepotência, a impaciência. Tira, Senhor, em nome de Jesus, a agressividade, a intolerância, o desrespeito, a obstinação. Em nome de Jesus, tira, Senhor, de nós, que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, buscar a Tua imagem em nossa vida. Restaura, Senhor, o Teu poder, o Teu amor, a Tua misericórdia, os frutos do Espírito Santo, que no lugar, meu Pai, do isolamento, da depressão, haja alegria em nome de Jesus, que no lugar, meu Pai, da tristeza, haja alegria, meu Pai, em nome de Jesus, que no lugar do nervosismo, da irritação, haja, meu Pai, mansidão, Senhor, que haja, meu Pai, amor, alegria, longo ânimo, domínio próprio, bondade, fé, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que está pesando na vida dessa pessoa, que o bem resplandeça e seja maior que o mal que tenta sufocá-la, que seja maior que o mal que tenta paralisá-la. Meu Pai, porque há muitas pessoas que estão sendo tomadas pelos sentimentos maus, pelo lado mal, meu Pai, mas o Senhor é maior, meu Pai, e o bem, a luz resplandece sobre as trevas. Que o amor resplandeça sobre o ódio, que o amor resplandeça sobre a apatia, que o amor resplandeça sobre a frieza, em o nome de Jesus. Que o longo ânimo resplandeça sobre a impaciência, sobre a loucura, sobre a vontade precipitada de agir, de jogar tudo para o alto. Está quebrado em nome de Jesus. Eu profetizo o fruto do Espírito Santo neste temperamento, nesta vida, nesta alma. Longo ânimo no lugar de precipitação, em nome do Senhor Jesus. Que o domínio próprio tome conta e prevaleça sobre a crueldade, sobre o desejo de vingança, sobre o orgulho, sobre o ser cabeça quente. Meu Pai, dê aos teus servos esta unção, esse fruto poderoso nessa noite. Desenvolva em nós a tua vontade. Não queremos que a escuridão, meu Pai, tome conta da nossa alma, mas em o nome de Jesus, que a luz resplandeça, que a luz resplandeça, meu Pai, sobre tudo aquilo que é nossa deformação particular. Eu abençoo a vida dos teus servos, eu os entrego nas tuas mãos, Senhor, como foi cantado aqui, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Te exaltamos, te glorificamos e pedimos a ti, Senhor, prevaleça sobre nós. A religião, ela não pode, meu Pai, transformar o homem. As filosofias não podem transformar o homem. Por isso elas dizem que o homem é 50% mal, 50% bom, 50% do bem, 50% do mal. Está repreendido da nossa vida em o nome de Jesus. Nós somos 100% do Senhor. Nós somos casa espiritual e fomos comprados por alto preço. Nós pertencemos a ti, Senhor Jesus. Faça a tua obra na nossa vida, limpa o nosso coração, nossos sentimentos, nossa alma e nos dê a vitória. Entregamos a ti nossa casa, nossa família, nosso corpo, nosso espírito, nossa mente. Que venha sobre nós toda sorte de cura, bênçãos e milagres, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, assim será.
Eu lembro, existe o teste psicológico, queridos, para você saber qual é o seu temperamento. Eu lembro que nós fizemos esse teste numa igreja, aí tinha gente que... Aí saiu o resultado, né? Porque mostra, né? Tinha gente que pegava e falava: ó, o que deu quem eu sou? Isso. A pessoa mesmo falava: não sou isso. Meu Deus, é você todinho. Nem a pessoa sabia que ela era aquilo e era ela, mas ela não se conhecia. E é interessante, porque quando você sabe o seu lado bom e o seu lado, né, que pesa, você pode ser alguém que pode se tornar mais leve e pode se tornar uma pessoa melhor na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Pegue na sua cadeira esse envelope, nós vamos orar pela sua vida financeira. Eu quero até avisar, se alguém conhece alguém que esteja doando um fogão, tem um fogão encostado, tem um fogão lá, né, bem usado, que dê para usar bastante, avisa a gente, porque a gente tem uma pessoa para a gente ajudar, tá bom? Vamos erguer ao alto nossa mão, orar pela vida financeira. Pai, eu abençoo a vida dos teus servos. Declaro, Senhor, a tua prosperidade, a tua riqueza. O Senhor é o Deus da providência, do milagre. Senhor, traga, Senhor, a providência na vida dos teus servos. Traga, Senhor, o 100% do Senhor na vida dessa pessoa. Traga o milagre, abra as janelas dos céus, meu Pai. Traga a cura, traga a salvação, livramento financeiro. Abre portas de emprego, abre portas de oportunidade. Libera o que está retido, Senhor, em nome de Jesus. Que toda amarração do inferno seja queimada agora, pelo poder do sangue de Jesus. A ação do migrador, destruidor, saia pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da oferta dos teus servos, pelo poder do dízimo no altar, que venha o milagre, a providência e a glória de Deus. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós temos o Pix e você pode estar colaborando com a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira, culto com o Bispo Daniel, e você é o nosso convidado em nome de Jesus. Vamos erguer nossa mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz debaixo desta palavra. Que a glória de Deus resplandeça sobre você. E que a essência de Deus resplandeça sobre nós. E que a imagem de Deus seja vista na nossa vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em paz debaixo desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração. Vão na paz de Jesus.